Globalização. Vantagens e desvantagens que são mais percebidas estão relacionadas com as inovações da tecnologia e com a produção. Muitos são os pesquisadores que situam o início da globalização no século XV e afirmam que já no final do século XIX se observou o começo do seu crescimento. Esse crescimento da globalização continua até hoje e o fenômeno assumiu formas cada vez mais sofisticadas. Pessoas em todo o globo se beneficiam desse fenômeno, mas nem tudo são flores. Também existem muitos problemas e desvantagens. Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal. Já que estamos começando o nosso vídeo de hoje, aproveite para se inscrever em nosso canal. Aqui você sempre vai encontrar vídeos sobre geografia do Brasil e do mundo. O nascedouro do fenômeno da globalização data do século XV, durante a fase mercantilista. Muitos países da Europa nesse período se lançaram ao mar à procura de riquezas em novas terras. No século XVIII ocorreu um aumento no fluxo de trabalho entre as nações e continentes, em especial nas novas colônias da Europa, na Ásia e na África. Os europeus entraram em contato com civilizações de outros continentes e estabeleceram relações mercantis e culturais sem precedentes. Com a descoberta do uso da eletricidade, no século XIX, a construção de ferrovias e a utilização de navios a vapor, as distâncias ficaram menores. Assim, pessoas de locais mais remotos puderam ter acesso a produtos inovadores, como remédios e alimentos de melhor qualidade. Essas transformações na ordem política e econômica se intensificaram no final do século XX. Se destaca nesse contexto a fase posterior à Segunda Guerra Mundial, período histórico chamado de Guerra Fria. Caso você deseje conhecer a Guerra Fria nos seus mínimos detalhes, sugiro que comece pelo nosso vídeo que você encontra aqui na descrição. No período que durou a Guerra Fria, as nações se dividiram em dois grandes blocos, ou seja, comunistas e capitalistas. Algumas nações, portanto, seguiram os Estados Unidos, sob orientação capitalista, e os comunistas seguiram a União Soviética. Mas, um dia, a União Soviética chegaria ao fim. Consequentemente, não existiam mais razões para o mundo permanecer dividido. Os países que um dia foram comunistas adotaram o liberalismo como sistema de governo e o capitalismo como sistema político e econômico. Em virtude do neoliberalismo, o processo de globalização foi impulsionado pelos quatro cantos da Terra. Como principal vantagem da globalização, podemos citar os avanços da tecnologia, que agiliza a comunicação e os meios de transporte. Uma grande variedade de produtos é facilmente colocada à disposição das pessoas em qualquer lugar do mundo. Devido à globalização, hoje não existem problemas para obter especiarias exóticas da Índia como existiam no passado. Além disso, você como cliente, devido à globalização, tem um mercado muito maior que na época da sua avó e que está à disposição 24 horas por dia para você. Como resultado disso, o número de empresas que está disputando a sua atenção está aumentando. Em vista disso, essas empresas têm que entrar em concorrência por preços de compra e venda. A partir disso, o cliente pode se beneficiar. Uma alternativa para os concorrentes seria um aumento da qualidade das mercadorias, o que novamente tem um efeito positivo para o consumidor. O grande potencial de mercado da globalização se verifica no potencial de cliente muito maior, principalmente de produtos eletrônicos. Logo, as empresas podem gerar vendas de produtos de alto rendimento, o que geralmente tem um efeito positivo sobre os lucros. As desvantagens são, por exemplo, a falta de empregos em países desenvolvidos, pois eles são transferidos para locais em desenvolvimento. Muitas empresas estão relocando sua produção para a Ásia ou para o leste europeu, onde a produção é muito mais barata devido ao menor salário dos funcionários. Danos ambientais causados pelo mundo conectado também podem ser ocasionados pela globalização, que também tem desvantagens para o meio ambiente. Esse é um dos pontos que recebe pouca atenção das autoridades políticas em toda parte do mundo. Para a ligação de diversas regiões diferentes, muitas vezes é necessária a realização de grandes obras da construção civil. Isso, quando não é bem planejado, pode ocasionar a destruição de áreas naturais, que dificilmente são recuperadas. Mas tem situações ainda piores, por exemplo,
Para a produção de mercadorias, existe a exploração de minas de cobre, prata e muitos outros elementos. O meio ambiente é ainda agredido pela produção de fumaça das fábricas, que, muitas vezes, para poupar, extrapolam a capacidade dos filtros das chaminés. Hoje, inúmeros caminhões atravessam as estradas, navios sobre os oceanos do mundo e aviões voam de A para B para transportar mercadorias. Isso tem um impacto negativo no meio ambiente através da produção de CO2. Esse gás é um dos principais responsáveis pelo efeito estufa. No decorrer da história do Brasil foram registradas algumas ideias políticas diferentes. Assim, de 1964 a 1985, o Brasil teve uma economia fechada. Entretanto, depois do regime militar de 1964 a 1985, o mercado brasileiro foi aberto e o fenômeno da globalização teve início na história do país. Isso ocorreu através do neoliberalismo com o Plano Collor, que abriu as portas do mercado nacional e realizou a privatização de empresas públicas. Além disso, o crescimento das indústrias e das empresas transnacionais foram fundamentais para o desenvolvimento do processo de globalização no Brasil. Agora dê o seu like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Tchau!